Olá, meu amigo SEO, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de quanto tempo leva uma migração de domínio no SEO. Essa foi uma apresentação que foi feita pelo Charles Taylor, que é um SEO americano. Algum SEO perguntou para o John Miller o seguinte: existe alguma forma de prevenir a perda de tráfego ao fazer o lançamento de um novo site? No caso, especificamente, ele estava se referindo a uma migração de domínio. E a resposta do John Miller foi: não. Essa é a típica resposta inútil que os SEOs recebem de representantes do Google, o que diz muito sobre a nossa relação. Então, quem acompanha o Google percebe que muitas vezes as respostas deles são evasivas, eles não respondem aquilo que é perguntado ou eles simplesmente ignoram. E muitas vezes eles ainda são irônicos nas respostas. Então isso demonstra muito sobre o nosso relacionamento e o que eles acham sobre os SEOs. Mas, em contrapartida, em outro momento, John Miller falou o seguinte: SEO é sobre não precisar que os mecanismos de busca leiam a sua mente. E eu concordo 100% com isso. Eu já ouvi centenas de vezes, isso é o Charles falando, os meus clientes perguntando: mas será que o Google não consegue simplesmente descobrir por conta própria? Não, não espere que o Google precise ler a sua mente. Você precisa ser extremamente específico, claro e intencional na forma como você se faz entendido pelo Google. E agora nós vamos falar sobre um estudo feito pelo Search Engine Journal, tá? Aqui nós temos todos os dados desse estudo e aconteceu o seguinte: eles pegaram vários SEOs do mercado e foram basicamente aglomerando as suas experiências especificamente no quesito de migração de domínio. E aqui nós temos os dados desse estudo. Então, o tempo médio para recuperação do tráfego foi de 523 dias, tá? Ou seja, depois que foi feita a migração do domínio A para o domínio B, demorou 523 dias. Esse foi o tempo médio até o segundo domínio começar a ter a mesma posição de tráfego que tinha o domínio anterior. A recuperação mais rápida registrada foi 19, 22, 23 e 33 dias. Outro ponto: 17% das migrações não recuperaram o tráfego após 1000 dias. Imagina, 1000 dias depois, os caras não conseguiam ter o mesmo patamar de tráfego do site anterior. 2,8% das migrações foram inconclusivas, pois o tráfego retornou, mas não de forma estável. Então, de todos os dados, 2,8% ficou sem saber se foi com sucesso, se voltou, se não voltou. Então, basicamente foi inconclusivo, mas eles incluíram aqui nesse estudo. Então, uma curiosidade é o seguinte: domínios com mais backlinks demoram mais para transferir rankings. Interessante, né? E outra coisa é o seguinte: algo que eu sempre fiz, seja trabalhando com 301 Redirect a nível de domínio expirado, ou se eu estou fazendo uma migração, algo que é muito importante é você sempre fazer o apanhado completo de todos os backlinks que aquele domínio tinha, e agora você vai enviar novamente para o Google, obviamente, após a migração. Então, a migração já aconteceu, mas você envia novamente para o Google para que os Google Bots consigam interpretar que aquele link agora precisa dar a atribuição do PageRank para esse novo domínio, certo? Isso é extremamente importante e é uma das coisas que você consegue fazer para acelerar o processo, para voltar com que o novo domínio tenha o mesmo patamar de tráfego do domínio anterior. Extremamente importante. E agora algo que ele falou de forma irônica, ele disse o seguinte, ó: não faça uma migração a não ser que você absolutamente necessite. E por um lado tem um fundo de verdade nisso, porque assim, ó, às vezes as pessoas não têm um motivo real do porquê fazer uma migração de domínio, certo? Então se é algo fútil de, eu não gosto do nome, eu gostaria de isso, gostaria daquilo, às vezes não faz sentido você ir nesse extremo de fazer uma migração de domínio. Por quê? Porque você vai perder tráfego por um tempo, certo? E se você não fizer um trabalho bem feito, você pode nunca voltar a ter o mesmo patamar de tráfego do domínio anterior. Então isso é muito importante, né? Você só faz uma migração se realmente for ultra necessário. E agora uma coisa interessante que aconteceu com ele mesmo, ou seja, esse foi um cliente do Charles. E ele fez o seguinte: ele trabalhava, prestava serviço para essa empresa e terminou, e eles não renovaram com o Charles, certo? E daí o que aconteceu? Após a saída dele,
O pessoal da empresa teve a brilhante ideia e eles falaram o seguinte: vamos mudar o CMS, não deve interferir em nada no site, certo? E ali tu consegue ver certinho quando que teve a queda do tráfego. Ou seja, então, às vezes as pessoas não têm noção que algo simples, entre aspas, como uma mudança de CMS, pode fazer o seu site afundar na SERP. Por quê? Principalmente porque foi feita uma mudança na estrutura de URL. Então ali tu vê certinho quando que foi feita a alteração de CMS e a queda abrupta no tráfego que aquele site específico teve. Continuando com Charles. Eu não consigo lembrar de uma empresa que eu saí como consultor de SEO aonde esse padrão de queda de tráfego não aconteceu. Então, quando o SEO sai da empresa, o pessoal de dev ou marketing mete a mão no site e estraga algo. Isso é bem verdade, eu já vi isso acontecer. Enquanto tá o cara de SEO na empresa, ele vai impedir mudanças abruptas. Quando esse carinha sai da empresa e o pessoal de marketing ou dev tem a liberdade total para fazer o que quiser, eles vão querer fazer aquela mudança que parece simples, mas muitas vezes afeta o site. Então, como eles não têm o entendimento de um cara que manja de SEO, eles vão achar às vezes que é uma mudança simples, mas o resultado pode afundar o seu site na SERP e fazer você perder muito tráfego. E o caso mais típico de perda de tráfego e queda no Google é a tal mudança de estrutura de URL. Qualquer pequena mudança na estrutura de URL, seja, eu não gosto de, em vez de ter underline, eu quero fazer só tracinho. Eu quero colocar categoria antes do post. Qualquer mudança, uma vez que você já tem essa página ranqueada e indexada pelo Google, é considerada uma migração aos olhos do Google, certo? Ou seja, ele não tem bola de cristal para saber o que está acontecendo. E se você faz uma mínima mudança de estrutura, especialmente quando ela é replicada em várias páginas do site, isso é visto de uma forma muito agressiva aos olhos do Google. Tempo típico de perda de tráfego após uma migração. Eu gosto de estabelecer a expectativa dos meus clientes quanto à migração. Você pode esperar de 10 a 25% de perda de tráfego. Olha só, então ele já avisa de antemão para o cliente já saber que é o seguinte, após a migração de domínio, você vai ver uma perda que pode ir de 10 a 25% no teu tráfego. E o tempo de recuperação é de 3 a 6 meses. Então ele já avisa de antemão, deixa as coisas de forma bem clara. Então olha só que interessante, 10 a 25% de perda de tráfego. E o tempo de recuperação, ou seja, até restabelecer a quantidade de tráfego do domínio anterior, é de 3 a 6 meses. Nosso trabalho como SEO. Na migração, precisamos tentar fazer com que o site perca o mínimo de tráfego possível. E precisamos tentar fazer com que a recuperação de tráfego seja a mais breve possível. Olha só que interessante. Então, daqueles 10 a 25% de perda, o nosso trabalho como SEO, quando você está trabalhando fazer uma migração, é de reduzir o máximo possível. Ou seja, o mais próximo de zero de perda de tráfego é o ideal, certo? E da mesma forma, não demorar a ser tanto para voltar o tráfego como era anteriormente. No caso dele é de 3 a 6 meses. Então você tentar ao máximo encurtar esse tempo. Obviamente, esse é o trabalho de um SEO. Outra coisa que ele fala é o seguinte: aproveite a migração para melhorar o site. Então ali tu vê certinho, tem dois sites, um site que é a linha azul, a outra é a linha verde. Aí tu vê ali, teve uma queda, certo? Aí depois teve uma migração que aconteceu e depois você vê uma frequência bem mais alta de tráfego, ou seja, foram feitas outras mudanças para o novo site e o site não só voltou bem mais forte, mas ele começou numa crescente bacana, certo? Então, ou seja, ele fala muito isso sobre você aproveitar o momento da migração para fazer alguns ajustes de SEO e melhorar ainda mais o novo domínio. Algumas dicas. Adicione H1 e Meta Description nas páginas que não tem. Adicione textos em páginas que são consideradas thin content, que seria um conteúdo raso. Melhore a linkagem interna dos posts no blog. Inclua canonical tags, adicione todas as páginas do sitemap.xml, etc. E tal. E outra coisa que ele falou é o seguinte: sim, você pode recuperar um domínio de uma migração mal feita. Olha só, de novo, tu tem dois sites. Aí o que aconteceu foi o seguinte: tu teve uma queda abrupta
brutal que aconteceu ali, né? Ou seja, foi uma migração extremamente mal feita. E depois ele conseguiu recuperar isso no novo domínio e pode ver que ele começou a ter uma frequência cada vez maior e o tráfego começou a normalizar. Então, mesmo que foi feita uma migração errada, você consegue melhorar, certo? Mas vai ser muito mais traumático. Então vale muito mais você acertar de primeira a partir do momento que você faz a migração, certo? Porque recuperar, às vezes, é irrecuperável. Tem casos onde você basicamente tem que abandonar o domínio porque vale mais você iniciar do zero. Olha só que extremo. E agora, meu amigo, eu quero saber da sua opinião. Eu quero que você conte a sua experiência. Você já presenciou alguma migração de domínio que perdeu e nunca mais recuperou o tráfego? Quero ouvir você. Comente livremente aqui abaixo, pois eu estou curioso para saber da sua experiência.